Aleluia. Até me emocionei aqui. É um privilégio, graça e paz a todos. É uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro. Pastor Hélio, pastora Deise, que eu conheci. Uma igreja muito linda, muito abençoada. Eu venho da terra do bar. Venho da terra do tu e do trilegal, né? A terra do chimarrão e do bom churrasco. Eu sou da capital, sou de Porto Alegre, mas moro há quase 50 anos, numa cidadezinha do lado, né? Cidade chamada Alvorada. Vou fazer 25 anos de casamento com uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul. Se ela estivesse aqui, ela ia ficar brava comigo. Mas ela é muito linda mesmo. Casado com a Roberta, ela é da Serra Gaúcha, ela é de Caxias do Sul, terra da uva, né? Casada com uma descendente de italianos. Temos 3 filhos, 2 rapazes já adultos e uma linda princesa que vai casar em junho. Essa é a nossa família. Eu quero, aproveitando esse primeiro momento, agradecer muito a vocês. Nós passamos por uma situação como nunca outrora passamos na história do Rio Grande do Sul. Fomos surpreendidos, na realidade, a última ocorrência foi em 1942. Eu lembro-me que eu trabalhava no centro de Porto Alegre no início dos anos 90, trabalhava com judeu, com tecidos de decoração, cortina e tal. E um dia nós fomos fazer uma limpeza na loja e tinha uma marca na parede, aquilo ficou gravado no meu coração. E tinha uma marca na parede, então eu disse para o meu patrão, eu disse, olha, seu Maurício, o nome dele na realidade era Moshe, era um judeu russo, nós falamos para ele, nós podíamos limpar e pintar a loja, ele disse, não, essa marca não pode ser apagada. E a enchente de 1942, meus pais venceram, e se acontecer novamente, nós vamos vencer. Aquilo marcou meu coração. E eu nunca imaginei, gente, que em pleno maio de 2024, nós teríamos a cidade de Porto Alegre e as cidades adjacentes ali passando por uma situação como aquela. O rio ele andou 10 quilômetros para frente. Então, onde o nosso aeroporto foi atingido, com quase 2 metros de altura a parte de baixo, no interior quase 30 metros de altura, o rio. Vocês viram as imagens da loja da Havan e tal, né? E tão interessante que, naquele primeiro momento, vocês foram, naquela primeira semana já de comunicação ali, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. O gaúcho gosta muito dos cariocas, vocês são um povo alegre, querido, demais, que a gente admira muito, e nós recebemos um socorro tão oportuno. A nossa igreja, ela não foi atingida pelas águas, embora tenha um córrego que separa Porto Alegre, a capital da nossa cidade. Nós estamos bem na entrada da cidade. Nós servimos como um grande centro de distribuição. O pastor Hélio esteve lá o ano passado com os motoqueiros de Cristo, né? Eles conheceram a nossa estrutura, Deus nos deu a graça de ter uma estrutura grande, e então era carreta entrando, e pessoal de logística, quem era dessa área. Foi uma loucura. Durante aqueles 40 dias iniciais, a gente quase enlouqueceu. Porque o cara é acostumado a folhear a Bíblia, né, gente? Ser pastor, não trabalhar em logística. E, de repente, você vê a tua cidade, parte dela também debaixo d'água. Mas algo que me chamou muita atenção, a unidade da igreja que Deus despertou em Porto Alegre. Foi algo impressionante. O pastor Olavim, que é meu amigo querido, do pastor também, é neto do fundador da Igreja Brasil para Cristo. Um dia, um irmão da igreja que trabalha na Estapar do aeroporto, ele disse assim, pastor Leandro, eu não estou presente aí nessa função toda, mas o meu patrão quer doar 1 tonelada de frango. Imagina, gente, nós fazíamos marmitex e tal, era uma loucura. E ele disse assim para mim, eu quero doar uma tonelada, nós queremos doar, ele quer doar 1 tonelada de frango. Eu falei, olha, não tem como eu guardar na igreja 1 tonelada de frango. Mas eu pensei, eu vou ligar para meus amigos da Zona Norte, né? Eu sou um homem de relacionamento, eu conheço muita gente lá, muita gente me conhece. Então eu liguei para um pastor da Igreja Batista, Brasa, de Porto Alegre, e ele disse, Schuber, que é o meu sobrenome, né? Schuber, a gente está bem, mas liga para o Olavinho, né? Liga para o Olavinho. Liguei para o Olavinho e disse, Olavo, eu fico com 400 quilos, 600 quilos, vai para ti. Ele disse, Leandro, eu estava orando, tinha acabado a nossa carne, cara. E a igreja dele fica na Zona Norte, próximo do aeroporto. Tem uma escola que é uma das escolas cristãs de referência em Porto Alegre. Ficou debaixo d'água, 2 metros mais ou menos a escola. Então, a gente passou por inúmeras situações e eu quero agradecer agora pessoalmente, aqui estando presente, né,
a cada doação, cada oferta de vocês, que chegou num momento maravilhoso, onde nós ajudamos pastores com seus salários, né, que não tinham salários porque as suas igrejas estavam tomadas pela água. Então, as ofertas nós tentamos administrar da melhor maneira possível, e foi um tempo que Deus ministrou muito ao nosso coração. A gente tem aquele orgulho, né? O gaúcho não deixa de ser muito orgulhoso. Não, nós não precisamos de ninguém, a gente tem sangue farroupilha, a gente se vira. Precisamos sim. Precisamos e admitimos isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria de aplaudir ao Senhor por isso. Amém? Obrigado, pastores. Obrigado, de coração. Obrigado mesmo. Aleluia. E se não tivesse essa conexão, nós somos chamados para termos relacionamentos. Se a gente não tivesse essa conexão de remir, essa rede ministerial tão maravilhosa, que eu sinto muito orgulho de fazer parte, isso foi extraordinário. Amém, queridos? Amados, eu quero compartilhar algo que vem queimando já há algumas semanas no meu coração, enquanto eu orava sobre a minha estada aqui, participar dessa regional, iniciando o ano. Eu gosto muito de falar desse assunto, gosto bastante, apesar que não é muito a minha área, minha esposa é muito mais dessa área da cura do coração, mas eu gosto muito de falar sobre isso, e eu quero falar sobre algo muito interessante. Confesso que ontem tremi as pernas e pensei, pastor Djalma, apóstolo, vai pregar o que eu vou pregar. Porque fica lá, quem prega primeiro, o que vai pregar depois, fica aqui, agora, né? Quando ele foi para Elias e tal, eu falei, Jesus amado. Mas eu não vou falar sobre Elias, mas eu vou falar sobre uma guerra que todos nós temos e enfrentamos, que é a guerra do coração. Amém? E aperte o cinto aí, que o cinto vai apertar. Porque todos nós, quer sejamos pastores, líderes, membros da igreja, ovelhas do Senhor, quer você limpe o banheiro da igreja, você faça parte aqui do Ministério de Louvor, todos nós enfrentamos uma guerra interior dentro de nós. E essa guerra, se nós não soubermos administrar, porque ela envolve os nossos sentimentos, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. É a tricotomia, não é verdade? Então entenda, quando nós enfrentamos essa guerra, se nós não soubermos administrar essa guerra, nós podemos sucumbir. Ano passado, após a enchente, eu sou casado com uma mulher muito alegre, minha esposa é muito alegre, muito... Eu sou um cara mais reservado, mas ela é muito festeira, muito alegre, italiana, fala alto, parece que a gente está sempre brigando dentro de casa, é uma doideira. Então, quando a gente senta os 5 ali, né, filhos e tal, os meninos chegam a dizer, mãe, baixa o volume. Ainda bem que ela não está me assistindo agora, porque ela está na reunião das mulheres. Mas a gente é uma família feliz, a gente é uma família muito completa. E eu sempre brinco com ela que ela acorda de manhã, uma barulheira, a gente ia batendo porta de guarda-roupa, aquela coisa toda. E eu acordo mais lento, mais devagar. Eu digo, Roberta, por favor, vai com calma. Um dia vocês vão conhecer ela. Mas é tão interessante que, depois da enchente, eu tive um burnout. O pastor Djalma sempre me ligando, é um paizão, que eu tenho uma gratidão enorme. E passou muitas coisas na minha cabeça, vontade de desistir do ministério, de ir embora para a Itália, minha sogra mora na Itália, eu não quero mais saber desse Rio Grande do Sul, está um caos mesmo. E a minha cabeça bugou. Sou pastor há 25 anos, eu pastorei essa igreja, a SEDA, Comunidade Evangélica de Alvorada, há 20 anos vai fazer, e eu nunca tinha passado por isso. Até então me considerava um cara muito forte, gosto de expulsar demônios, de ministrar milagres, profetizar sobre a cidade. Quando eu era garoto, Deus disse, olha, eu vou te dar essa cidade, conquista ela, uma cidade com muita feitiçaria, em tudo que é canto. E, de repente, eu me vejo numa guerra interna, mas uma guerra muito violenta. Então, eu estava que nem Elias, eu comia, dormia, levantava, acordava. E a minha esposa ficou muito preocupada comigo, passei por uma terapia, procurei um psicólogo, um dos melhores do Rio Grande do Sul, trabalhou em Brumadinho, várias tragédias. Falei para ele, cara, preciso de ti, me ajuda. Por orientação do pastor, não me afastei da igreja, não sosseguei, mas tive aí um mês e pouco sem ministrar, né? Aí imagina, tu está sentado, né, ouvindo ainda os caras dizendo, está em pecado, pastor Leandro não está pregando porque ele está em pecado. Aí eu queria matar, né? Aí já começou a guerra do coração, piorou, né? Pô, não me ajuda assim, né, cara? Por favor. Aí o sangue farroupilha gaúcho já saltou.
Mas é uma guerra muito violenta, muito violenta. E como administrar isso? Irmãos, é o seguinte, você pode saracotear, pular, saracotear, não sei se vocês conhecem, é algo lá do sul. Eu também aqui, pular, você pode falar em língua, você pode se rolar, profetizar, mas no momento que você enfrentar essa batalha, se você não souber administrar essa guerra interna, você pode sucumbir. Nós temos um inimigo que está sempre lançando dardos inflamados em direção ao nosso coração. Se eu estou falando de uma guerra, a guerra do coração, eu estou falando da sede das emoções. Para o povo judeu, a sede das emoções é o coração. Então, se o teu coração está alegre, ele formoseia o teu rosto, diz Provérbios. Mas olha que interessante, Provérbios também 12, 25, diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Como está o teu coração? E a Bíblia nos dá alguns textos que falam sobre isso. Mas eu quero começar lá para o Tiago. A pastora pediu para abrir em Tiago e eu vou para Tiago capítulo 4. Se você puder abrir aí, Tiago capítulo 4, quero ler o verso 1 e 2. O apóstolo Tiago nos dá aqui um conselho muito interessante. Tiago 4, verso 1 e 2 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Depois você pode ler o restante, que é muito forte. Então, sentimentos de cobiça, de inveja, de adultério, de orgulho e tantos outros sentimentos, eles estão aqui. Na realidade, começa na mente, mas desce para o coração, que é o centro das nossas emoções. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia, então eu gosto muito dessa área, leio bastante sobre isso, até tenho vontade de voltar para a faculdade e fazer psicologia para poder ajudar muitos pastores, muitos líderes. E quando eu me peguei tendo um burnout, ou seja, o meu pavio queimou tudo, traduzindo, eu cheguei num esgotamento pleno, onde eu só queria dormir, estar na minha casa e não ver ninguém. Eu nunca tive uma sensação tão estranha de encostar o meu carro no estacionamento da igreja, ali onde vocês deixaram o carro, e dizer para a Roberta: amor, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para casa. Isso depois que eu já tinha preparado um sermão, já tinha orado, Deus tinha falado comigo. Eu gosto muito de ministrar a igreja, eu gosto muito dessa área também de ensino, mas de repente, quando eu chegava no pátio da igreja, entrava no estacionamento da frente, eu dizia: eu não quero ficar nesse lugar. Esse lugar está me fazendo mal. Havia uma grande guerra dentro de mim. Uma guerra tão terrível. Mas quando nós estamos enfrentando essa guerra, e aqui como o apóstolo Tiago disse, então nós sabemos de onde vêm essas guerras. Ela vem de dentro de nós. Ok? O nosso coração é o centro das emoções, e o destino de cada coisa acontece dentro de cada um de nós. O nosso sistema de crenças, as nossas vontades e as decisões estão conectadas ao nosso coração. Em 99, eu me preparava para um retiro de jovens, de uns 700 jovens, um dos maiores retiros naquela época de Porto Alegre, e eu disse para Deus, eu digo: Deus, eu estou com o meu coração, eu preciso me apaixonar por alguém. Então, arrumei a mochila e eu disse: olha, eu acho, falei para minha irmã que estava junto comigo, eu disse: eu acho que nesse retiro eu vou encontrar minha esposa. Realmente, saí com algo no meu coração e conheci a minha esposa naquele retiro, de 1999. Nos apaixonamos e tal, e em 11 meses nós estávamos casando. O meu coração ficou acelerado. Cada vez que eu pegava o ônibus de Porto Alegre, 2 horas até a Serra Gaúcha, meu coração acelerava. O nosso coração tem emoções extraordinárias. Quando você entra nesse ambiente, teu coração começa a acelerar, bater forte, porque a presença de Deus está no lugar, o Espírito Santo começa a te tocar, e a verdadeira mudança
Em 1995, o grande avivalista e evangelista Reinhard Bonk estava na beira do rio Guaíba, em Porto Alegre. E eu era um jovem que não amava os Beatles nem os Rolling Stones. Não, amava Jesus. Amo Jesus, né? Então eu estava com a prancheta, porque eu era um dos caras que assina. Quem aceitou Jesus estava eu. Anotar o teu nome. E tinha uma frase do Bonk, da equipe da Cefam, que eu nunca mais esqueci. A verdadeira mudança, ela começa no seu coração. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado aí? A verdadeira mudança começa no seu coração. A verdadeira mudança começa no seu coração. A nossa jornada ela é tão importante quanto o nosso destino. Alguém disse, você faz seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem. E isso está conectado ao nosso coração. Deixa eu dar alguns textos bíblicos, entre eles um dos principais, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nessa tradução que eu estou usando. Eu estou usando a NAA, mas na outra tradução, ARA, na Revista Corrigida, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar aqui é imperativo, é uma ordem. Guardar o teu coração. Se tem algo que você deve guardar, meu irmão, minha irmã, que me ouve nessa noite, ou você que está conectado conosco, guarde o teu coração. Você precisa guardar o teu coração. Às vezes uma palavra enviesada, ela pode te causar um mal muito violento, e se você não cuidar do seu coração, você pode sucumbir. O meu pai, aos 60 anos de idade, ele infartou. E ele tinha sido avisado, um ano antes, e ele infartou. E de repente eu fui correndo para a PUC, para o hospital da PUC de Porto Alegre, e quando ele me viu, eu sou o filho mais velho, ele começou a chorar muito ali, ele teve que colocar 4 molas no seu coração e tal. Eu falei, pai, tu não vai morrer, respira fundo, fica tranquilo. E ele me viu e começou a chorar muito e tal. Ele não cuidou do seu coração físico. Muitas vezes o problema não está nem no físico, mas no emocional que reflete. Quantas doenças psicossomáticas, quantas coisas. Eu ganhei um livro, pastor Elinho, não li ainda, mas vou começar a ler, sobre o medo. Me passou muitas coisas na minha cabeça. Falei, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha esposa? O que vai ser dos meus filhos? Minha filha tem que casar. Meu outro filho ia casar, acabou não casando. Está solteiro, ele está liberado. Mas os guris são bonitos, a gurizada é bonita. Eu comecei a ser atormentado pelo medo. Mas é tão interessante que, quando nós começamos abrir um parênteses sobre essa questão do medo, por que Paulo exorta Timóteo, seu filho? Imagina, Timóteo estava lá do outro lado, pastoreando, um jovem pastor, e ouvindo falar o que estava acontecendo em Roma, as atrocidades que estavam acontecendo em Roma, e o Império Romano, os caras eram mal. Mas Paulo exorta ele sobre o espírito de temor. Na Grécia, Fóbos era um demônio, o deus do medo. Era um demônio. Aracnofobia, né? Fobia, medo de aranha. Interessante isso. Paulo exorta ele, lembra-te da fé da tua avó, da tua mãe. Lembra-te da imposição de mãos do ministério. Paulo deu uma palavra de exortação e fortaleceu o coração daquele jovem pastor. Graças a Deus que eu tenho um Paulo na minha vida que diz, Leandro, não desiste, cara, avança. E uma das últimas palavras que eu recebi foi muito forte, mexeu comigo, virou uma chave dentro de mim. Cara, tu não presta conta às pessoas, tu presta conta a Deus que te chamou. Pensa num dia que eu estava assim, meu pai amado. Porque tu te levanta de uma batalha e tu toma uma outra pancada. Mas eu falei, Senhor, um dia tu me chamou. Eu ainda era um garoto, um jovem, e eu tenho que prestar conta a Ti, eu não vou desistir do meu chamado. Não vou. Vou acalmar esse coração, vou me esconder em Ti.
Eu preciso me esconder em Ti, Senhor. Salmo 55, 21 diz: a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Uau! E Mateus, no Novo Testamento, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem, como eu já havia falado, os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. E você pode acrescentar, porque a lista é muito maior do que está contido aqui. A verdadeira mudança começa no nosso coração. Olha, quantas pessoas eu vi começar bem e terminaram mal. Talvez você pode começar tropeçando, mas o teu final tem que ser extraordinário. Tem que ser extraordinário. Hoje pela manhã, quando nós tomávamos café, e eu sou assim, eu estou conversando e tal, e estou pescando algumas coisas. Quando eu estou dirigindo, Deus está falando comigo, eu estou gravando no meu celular, depois eu anoto tudo. E é interessante, quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 28, do verso 14, quero ler com você, quero ler alguns textos aqui, 14, 17, hoje nós conversávamos sobre isso. Olha que interessante esse texto, e hoje à tarde eu estava orando, e fui a esse texto. Tu eras querubim ungido, querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Olha isso. Perfeito era nos teus caminhos, vírgula. Desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Vamos continuar? Na multiplicação do teu comércio se encheu o quê, gente? O teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o quê? O teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Você sabe de quem que nós estamos falando? Quem era o querubim ungido da guarda de Deus? Satanás. Era Lúcifer, né? Se tornou Satanás. E trouxe ainda a terça parte dos anjos. O que aconteceu com ele? Começou bem. Tu eras, olha a conjugação verbal, tu eras querubim. A palavra querubim vem de querube, guardar, guardião. Ele era um querubim, gente, ele não era qualquer um. E as pedras foram criadas, toda a beleza, o cara era todo ornamentado. Mas, de repente, o coração dele mudou. O coração dele mudou. Irmãos, entenda, o teu coração, você pode entrar aqui na igreja, um mendigo, e se tornar um milionário, o teu coração não pode mudar. O teu coração não pode mudar. Você pode hoje dizer, olha, eu cuido da cantina da igreja. Daqui um pouco você pode ser chamado para ser um missionário às nações. O teu coração não pode mudar. Eu tenho um exemplo de um menino que hoje compõe a minha equipe pastoral, e ele me chama de pai, ou paizão. Ele não me chama de pastor, me chama de paizão. Luiz Fernando era um menino que foi abusado pelo seu pai. Seu pai morre. O cara gostava de uma cachaça, era um homem violento, violentou seu filho. E esse cara, de tão bom, ele morreu queimado. Logo depois disso, passou-se um tempo, ele perde a sua mãe, ele perdeu o seu chão. Esse garoto vendia bala na sinaleira de Gravataí, catava, um garoto, estou falando um menino de 8 anos de idade, meu sobrinho, não consigo ver o Mateus, catando, abrindo lixo para tentar ver alguma coisa para comer. Cada vez que o pastor Luiz prega, praticamente eu choro. Mas um dia, do lado da sua casa, tinha uma bendita igreja. E essa igreja atendia as crianças do bairro e davam comida para as crianças. Ele ia por causa da comida. Só que aquela isca fisgou o seu coração. E aquele garoto, ele aceitou Jesus,
naqueles encontros, do lado da sua casa. Tinha perdido o seu pai, que deixou uma marca física e na sua alma tão profunda. E aquele garoto, no ano de 2006, eu estava num retiro com o Jamal, pregando em Araranguá, e ele veio na excursão da nossa igreja, eu não o conheci, disse: pastor, eu gostaria de congregar contigo, eu venho da mesma denominação que tu veio e tal, eu queria congregar contigo. Eu falei: cara, bem-vindo. Passou um tempo, ele me procurou e disse assim: eu gostaria que o senhor, o que o senhor acha? Eu tenho um sonho de ser missionário. Até então eu não conhecia essa história dele. Eu quero ser um missionário para as nações. E eu fiz uma promessa para mim, quando eu iniciei o ministério, eu falei: olha, eu não vou ser um cara que vou boicotar ninguém. Se Deus falou contigo, quem sou eu para dizer não? E eu me lembro que eu assinei, ele foi para Jocum de Contagem e tal. Ele conhece toda a Ásia, morou 6 meses na minha casa, cuidou dos meus filhos que eram pequenos, um garoto de ouro. E um dia ele havia voltado da missão Ásia, estava sentado, ele gostava muito de chimia de uva, né? Geleia de uva. Eu dizia para ele: cara, tu comeu tudo a geleia de uva? E eu não entendi o porquê que ele estava sempre com fome na mesa. Então ele sentava, ele não parava de comer. E um dia eu disse para minha esposa: por que esse cara age dessa maneira? Isso aqui não tem educação, a gente vai ter que ensinar ele. Ele vai casar. Mas eu não sabia do seu histórico, das feridas do seu coração. Porque quando criança ele passou fome, seu pai não deixava, privava ele de o alimentar. Então ele tinha que catar nas latas de lixo para poder comer. Hoje ele foi curado disso. E eu me lembro que numa conversa, eu ministrei o coração dele, e eu disse para ele: cara, tu tem que casar com uma missionária, tem que casar com alguém que tem um coração que nem o teu. E ele vai para uma missão, então, Indonésia, e lá ele conhece a Vasti, uma indonesiana. Hoje eles são casados há quase 15 anos, eles têm 2 filhos, e ela é uma das lideranças do louvor da nossa igreja, ainda falam português enrolado e tal, mas são muito abençoados. Deus curou e eles são especialistas em aconselhamento e cura do coração. Deixa eu falar algo para você. Deus faz da tua dor o teu ministério. Está doendo? É porque Deus está trabalhando. É porque Deus está trabalhando. Além dessa questão de Lúcifer, nós temos também o rei Saul. O cara começou bem, gente. Até que o coração dele mudou. Ele começou bem. Mas o coração dele mudou. Era formoso, era bonito, era um benjamita. Mas ele começa a desobedecer a Deus. Começa a fazer trapaça, o coração muda. Ele peca. Ainda chama acho que necromante, uma que consultava os mortos. Aí a casa caiu. Aí o profeta Samuel vem e diz: o Senhor te rejeitou. Imagina você ser rejeitado por Deus, porque o teu coração mudou. Mas Deus encontrou um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai, e um menino ruivo. Eu tenho um ruivo lá em casa, o nome dele é Daniel. Se eu soubesse, tinha botado Davi. E ele é da música ainda, ele é líder de louvor. Mas ele encontrou um garoto da tribo de Judá, filho de Jessé, Davi. E a gente sabe que a Bíblia fala que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 fala sobre isso. Ele cometeu coisas terríveis, ele adulterou com Betseba, mandou matar o marido dela, que ele queria ficar com ela, Urias. Estou resumindo a história, você conhece a história. Mas ele tinha algo muito interessante. Quando Natã foi a ele, denunciou o seu pecado, houve um arrependimento tão profundo. Arrependimento não é remorso. Tem gente que chora, mas um remorso não é um arrependimento profundo. Porque o arrependimento profundo, ele faz você mudar a rota. Se você está descendo para Porto Alegre, você tem que ir para outra direção. É uma mudança total. E vai doer, vai apertar, mas é uma mudança tão poderosa que ela acontece, como o pastor Hélio falou aqui, de dentro para fora. Queridos, não é de fora para dentro. De fora para dentro é uma mudança religiosa, aonde você pode mudar por fora, mas e por dentro? Por dentro você continua doente. Você continua amando mais a fofoca, a dissensão,
os pecados, a imoralidade e tantas outras coisas, a discórdia, ou seja, o teu coração é um verdadeiro campo de guerra, onde é alimentado por esses sentimentos. Mas quando você encontra Jesus, entenda, o Evangelho é o poder de Deus para te transformar, para mudar a tua vida para sempre. O Evangelho é o poder de Deus. Para aqueles que estão lá fora, que perecem, é loucura, mas para nós, ele é o poder de Deus. E essa transformação, ela é tão extraordinária, porque ela é de dentro para fora. O projeto de Deus sempre foi que nós tenhamos com Ele, o quê? Relacionamento, gente. Você pode frequentar todos os cultos que a igreja disponibiliza para você. Você pode fazer parte de um grupo de conexão, de uma célula, de um grupo familiar, mas entenda, mesmo assim, você pode ter uma vida vazia, um coração vazio, onde você não tem relacionamento com Deus, é só máscara. Ou como Deus falou conosco na pandemia, porque usávamos máscaras. Mas quantas máscaras nós usamos espirituais? A Bíblia fala de uma história no Novo Testamento de uma mulher, eu acho que andava curvada há 18 anos, até que ela se encontra com um homem da Galiléia. Ela andava 18. Quantos de nós andamos encurvados espiritualmente? E precisamos de um toque de Jesus para que nós possamos nos alinhar, gente. O teu coração precisa ser transformado, o teu coração precisa ser curado. Davi chega naquele momento tenso, porque Deus não ia dar esse título a ele dizendo homem segundo o meu coração por nada. Eu vou dizer isso para ti porque eu gostei da cor do teu cabelo. Tu matou um leão e um urso. Não, porque Davi tinha um relacionamento com Deus. O coração de Davi era conectado com o coração do Pai. A ponto que ele se arrepende, ele se lambuza com o pecado, mas ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim. Ele sabia a importância do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu quero rapidamente falar sobre 4 cardiopatias da alma. Vou usar essa expressão. 4. A primeira, essas cardiopatias são sentimentos que te envenenam, que são veneno para a tua alma. E é interessante que essas 4 coisas que eu vou falar para você, elas tiram de você a tua percepção e o teu discernimento das coisas. Porque se o teu coração está adoecido, entenda, você vai perder a percepção e o discernimento das coisas. O que é discernir? É você entender o que está acontecendo. Sabe que quando começou a enchente, eu estava com uma crise, fui diagnosticado com hérnias na coluna e tal, o meu traumatologista me atendeu, e veio aquela enchente, aquela loucurada, eu não podia fazer força, agoniado e tal. E Deus falou uma coisa muito forte ao meu coração. No primeiro dia, na manhã, a equipe já estava na igreja, a água já tinha tomado conta de Porto Alegre, e eu ouvi o Espírito dizer, eu gosto muito dessa parte profética, estado, cidade. Eu ouvi a palavra, reset. E eu entendi, é um novo começo sobre o Rio Grande do Sul. É os pés da nação. Deus está fazendo algo, mas ao mesmo tempo era um reset no nosso ministério. Deus estava resetando. E também até o meu coração em relação à nova fase que nós vamos viver extraordinariamente nos próximos anos. Primeira cardiopatia, a inveja. Você é invejoso, irmão? Não responde. Fica quieto aí. Deixa quieto. Não levanta a mão. A inveja é a vingança dos derrotados. Vivem a base, o invejoso, ele vive a base da comparação. Lembra, começou esse negócio de telão de LED, né? Nada contra o telão de LED, por favor, não me interprete mal. Algum chegou e me falou, mas lá no fulano tem. Eu falei, cara, lá tem, aqui não tem. Continua de boa.
Às vezes você está incomodado porque o vizinho teu trocou de carro e você vai lá e troca de carro e anda com uma Bíblia Sagrada embaixo do braço. Só para provar que você é alguém. Na realidade, talvez a inveja capturou teu coração. Você não pode viver à base de comparação dos outros. A inveja vai te levar para esse caminho. A inveja, ela é como a raposa que tentou roubar 2 ou 3 vezes as uvas e viu que estava verde. A inveja, ela não se sacia nunca. Ela quer o que o outro tem. Segunda cardiopatia, a amargura. Ela é a hemorragia da alma. Isso é muito forte. Mas imagina você ter uma alma constantemente está com uma hemorragia. A Bíblia fala de uma mulher. Imagina, Jesus estava indo ressuscitar uma menina de 12 anos na casa de Jairo. Encontra uma mulher com 12 anos de uma hemorragia com fluxo de sangue. E aquela mulher disse ao seu coração: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela foi totalmente curada da sua hemorragia. Quantas pessoas estão com uma hemorragia de amargura dentro do seu coração? Eu sempre falo para minha esposa, um dia vocês vão conhecê-la, eu sempre digo para Roberta: Roberta, tu teria tudo. Eu venho de um lar cristão, minha esposa não. Ela vem de um lar católico. Eu venho de um lar cristão, desde criança. Então eu cresci na igreja, eu conheço muito bem esse ambiente. Mas eu disse para Roberta: Roberta, eu te admiro tanto. Por quê? Tu foi abandonada pelo teu pai aos 12 anos de idade. Imagina, eu tenho uma filha mulher, sou apaixonado pela minha filha que vai casar e vai embora para outro país. Eu já estou em crise já. Mas doutor, vai para Dubai. Se fosse no Mato Grosso até beleza, mas vai para Dubai. Jesus, 15 horas de voo. Mas já estou cuidando do meu coração, né, gente? Estou pregando aqui, estou colocando em prática. Mas a minha esposa, imagina, aos 11 para 12 anos de idade, ela amava tanto seu pai. Uma família de 4, 2 moças e 2 rapazes. Seu pai disse para ela: eu vou ali e já volto. Ela está esperando o pai até hoje. Você imagina o coração dessa menina. Então eu digo para minha esposa: Roberto, tu é muito forte. Tu é muito forte. Eu não sei como é que eu reagiria. Eu venho de uma família que teve alguns problemas, mas era uma família funcional. Ela vem de uma família disfuncional, de abandono. E eu digo para você, por que eu estou falando isso? Porque a minha esposa ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada. E se ela fosse uma mulher amargurada, ela ia me deixar amargurado também. Ia amargurar os filhos também. Imagina uma família amargurada. O inferno na terra, né? Mas não, porque ela conheceu Jesus. Ela conheceu o Salvador. Talvez essa noite você entrou aqui, você está com algum sentimento no teu coração, talvez a amargura, a mágoa está no teu coração. E o Senhor nessa noite, através do seu Espírito, Ele quer limpar o teu coração. Ele quer tocar o teu coração, Ele quer curar o teu coração. Olha, esse remiro está sendo diferente, Deus está sendo uma palavra de cura para nós. Porque todos nós enfrentamos uma guerra interior. Sim ou não, gente? Enfrentamos essa guerra. Nós não podemos negar a existência dessa guerra. E essa guerra nos perturba, nos incomoda, nos adoece. Nos adoece. Quando o meu psicólogo disse para mim: olha, tu vai ter que ir para um psiquiatra. Não, nada contra psicólogo nem psiquiatra. Mas eu falei: eu não vou ir, eu não vou tomar. Eu falei para minha esposa: eu não vou tomar medicamento. Eu vou para o Senhor. Vou me cuidar, vou para a academia. Vou orar e eu vou melhorar. E boas palavras que veio do coração de Deus para o meu coração começaram a me trazer cura. Porque quando a gente está nesse momento tenso, a gente se coloca que nem Elias. Ah, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu não sei o que, eu sou a vítima. Imagina, né? 450 profetas, mais 400, dava uns 850 mais ou menos, né? Mas de repente Deus diz: querido, ô gaúcho, tem mais 7.000 que não se dobraram. Tu não é a única vítima. É aí que nós saímos desse lugar, o que nós ouvimos ontem. Aí nós começamos a sair desse lugar. Porque o nosso coração, nós permitimos que o nosso coração seja ministrado pelo Espírito Santo.
Gente, aí a coisa começa a mudar. Terceira cardiopatia, o ódio. E a televisão, na época, ainda divulgava, ai que ódio! Você não tem noção do que é isso aí. A contralei da prosperidade. Uma medida que é comum como um bumerangue, que você joga e vem contra você. O ódio, ele é devastador. Quantas mortes no trânsito por causa do ódio? Da ira, na ira do homem não opera a justiça de Deus, aquele sentimento danoso tão terrível. Olha o que Provérbios, olha a advertência de Provérbios, capítulo 10, verso 12. O ódio provoca conflitos, e são inúmeros conflitos, mas o amor, ele cobre multidões de pecado, todas as transgressões. Há uns meses atrás, um camarada da nossa igreja chegou para mim e falou: pastor, eu preciso conversar contigo. Eu falei: qual foi o BO, cara? Qual foi o boletim de ocorrência? Falou: eu saí da igreja e fui comer um pastel em tal lugar. E o cara me fechou ali na sinaleira, depois da ponte. E eu desci e quebrei a cara do cara. Falei: cara, tu tá brincando que fez isso? Falei: arrebentei a cara do cara. Falei: tu tá maluco, cara? E se esse cara tivesse armado, ele ia te matar. Então o ódio, a raiva, a ira, esse sentimento todo, ela não é do Senhor. E nós não podemos ser contaminados. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Amém, gente? Eu estou acelerando um pouco aqui. 4, o último, cardiopatia, a indiferença. Sabe aquele que vive aquela vida, tanto faz. Vivem anestesiados, perdem a direção e o sentido das coisas. Apático, insensível, sem preocupação com o próximo, um verdadeiro desapaixonado. O diabo é um desapaixonado. Sabe por quê? Porque ele já está condenado. Ele não ama ninguém. Havia uma mulher nos Estados Unidos, na Califórnia, que era uma satanista, e ela gostava de ir no culto de ceia para dar tapa nas bandejas. Então ela ficava no fundo, ela sabia que era o domingo de ceia, ou durante a semana. Então, quando os diáconos, os obreiros iam servir, ela vinha correndo, batia. Esse era o prazer dela. E ela se dizia que ela era noiva de Satanás. Até que um dia, o pastor da igreja, ele estava pregando. Então, de repente, ele só disse essa frase, ela estava no meio: Jesus te ama. Ela disse que ela viu como uma flecha de fogo que veio, entrou no seu coração, e ela caiu possessa, cheia de demônios. Então levaram ela, libertaram, expulsaram os demônios, e ela disse: nunca, eu fui escolhida, eu dei crianças a ele como sacrifício, e o diabo nunca disse para mim que me amava, e eu era sua noiva, mas nessa noite, eu ouvi: Jesus te ama. E a vida dela foi totalmente transformada. Você crê nisso? Eu creio. Esse é o manifestar da glória de Deus, do poder do Espírito Santo que nos transforma. E essa transformação, repito para você gravar, de dentro para fora. É isso que nós precisamos. Guarde o teu coração. Guardar o coração é um conselho de um pai para um filho. Guardar o coração é o conselho de um pastor para as suas ovelhas. É o conselho de um bom líder aos seus liderados. Eu não posso deixar que uma serpente entre no jardim do meu coração. Quando o meu coração está limpo, os germes não prosperam. Não tem lugar para barata, para traça, para serpentes, nada. O teu coração está guardado. Por isso que há essa advertência. Guarde o teu coração. Amém, queridos? Guarde muito bem o teu coração. Algumas coisas Deus vai permitir em nossas vidas para revelar o nosso coração, o estado do nosso coração. E é nesses momentos que realmente... E eu quero fazer uma pergunta para você. E nós já vamos orar. Contra quais pensamentos você está lutando? Qual é a proporção da guerra que está no teu coração?
Eu não tenho dúvidas que foi o Espírito Santo que me inspirou nessa mensagem. E se Ele trouxe essa mensagem através dos meus lábios, da minha boca, é porque você precisa ouvir isso. Talvez você está enfrentando, você entrou aqui enfrentando uma guerra tremenda, você está enfrentando esta batalha, mas eu quero dizer uma coisa para você: seja livre. Seja livre. Vamos colocar em pé. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nossa, eu nem vi as horas passar, passou voando. Oh, Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Você pode colocar as mãos à altura do teu coração? Que ambiente, Senhor, nesse lugar. É a tua casa. Nós estamos aqui erguendo um trono de adoração a Ti, clamando a Ti. Senhor, nós estamos lembrando de coisas que foi escritas séculos e séculos atrás. Guarda sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Deixe que o teu Espírito seja ministrado hoje. E cessem todas as guerras interiores dentro de você. Toda fratura na tua alma seja restaurado agora. Se a tua alma está em pedaços, está fraturada, que o Senhor te restaure e te toque. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Talvez teu coração está dolorido, tu possa até dizer: ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Mas Ele conhece, Ele sonda e conhece o teu coração. E Ele está aqui nessa noite. Toda circunstância indomável dentro de você seja neutralizada agora, em nome de Jesus. Toda circunstância indomável, aonde você diz: eu não consigo, Deus está agindo. Deixa Ele agir. Sabe por quê? Para que a paz que excede todo entendimento venha sobre você. Pai, esta é a minha oração nesta noite, porque eu vejo que corações estão sendo restaurados neste lugar. Corações estão sendo tocados pelo Teu Espírito. Aleluia. Você pode repetir uma oração comigo? Diga: Senhor, o meu coração é Teu. Não permita que nenhum sentimento ruim fique enraizado no meu coração, envenenando a minha alma e o meu espírito. Eu preciso ser livre, porque há poder no Teu nome. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia.